Eu respeito, como todo mundo deveria, todas as religiões que existem. Porém, é preciso ser um católico praticante para entender a beleza e a profundidade do dia de Corpus Christi. Este é um feriado, na minha opinião, o evento mais importante depois do Natal, no nosso calendário católico. É quando celebramos o sacramento da Eucaristia, o próprio corpo e sangue de Cristo, representados ali, pelo pão e pelo vinho, únicos capazes de nos oferecer a vida eterna. Eu cresci no bairro Alvorada, em Sabará, Minas Gerais. Fui criado dentro da igreja, orientado pelos meus pais. Mas, desde cedo, eu tinha um sentimento muito forte de aproximação com Cristo. Sentia-me íntimo e aos 8 anos era coroinha da igreja do meu bairro, com pequenas funções. Essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos e já sentia uma forte vocação em seguir contemplando a vida religiosa. Os eventos do dia de Corpus Christi de Sabará são inesquecíveis. Lembro de irmos a várias madeireiras recolher serragens. Os trabalhos eram iniciados ainda amanhecendo o dia, cada fiel com sua responsabilidade. E pouco a pouco os tapetes iam ganhando vidas ruas abaixo. Uma mistura emocionante de fé, serragem, areia e pó. Me emociono só de lembrar do cheiro das serragens nas roupas das crianças, brincando nas portas, assistindo o trabalho dos pais, simples fiéis, mas que em Corpus Christi se transformavam em artistas. Naquele ano aconteceu algo muito estranho na procissão. Só não acreditou quem não quis, porque as marcas das pegadas ficaram pelos tapetes destruídos por onde aquele animal passou. A procissão era realizada no período da manhã, sempre após a celebração da Santa Missa, onde celebrávamos o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E depois saímos para um trajeto de 3 quilômetros. Mal vimos esse tempo passar. Os casarões da cidade todos enfeitados, os tapetes no chão das ruas, os fiéis em suas portas acenando. Me causava tanto encantamento que, quando me dava conta, já havia chegado na primeira parada. Ao término da procissão, voltávamos para a paróquia, onde era servido um almoço delicioso, vendido aos fiéis antecipadamente na nossa comunidade. Eram dias inesquecíveis, mas esse em particular marcou demais minha vida. Eu estava com 12 anos naquele ano, e como sempre, em dias de festa, estava morto de cansado. Fizemos um trajeto longo da procissão e depois ainda ajudei a servir o almoço. Fui para casa e apaguei. Só acordei por volta das 9 da noite. Apenas o fato de ter dormido a tarde toda já me tirava o sono. Porém, algo ainda pior me deixava acordado. Desci para jantar e todos na minha casa estavam descansando. Resolvi dar uma olhada na rua. Em Minas, naquela época, não havia os problemas de segurança que se tem hoje. Saí para encontrar algum amigo. O mais estranho de tudo é que não havia ninguém na rua. Parecia que todos estavam cansados. Eu olhei a igreja e os tapetes que terminavam em sua porta. E mais uma vez admirei tanta beleza. Resolvi caminhar mais um pouco, observando os detalhes que não vi durante a procissão. Foi próximo às ruas que davam a entrada da Mata do Inferno que tudo aconteceu. Eu estava de cabeça baixa, observando os tapetes, quando percebi um movimento atrás de mim. Me virei, mas não vi ninguém. Estranhei, mas continuei andando. O sentimento de estar sendo seguido continuou. Então, apertei meus passos. Comecei a correr pelas ruas e senti que algo estava muito próximo de mim. Não tive coragem de olhar para trás. Só sabia que era um animal, porque fazia um barulho estranho, como quando um cachorro vem correndo até você. Também exalava esse mau cheiro que se misturava ao da serragem. Comecei a rezar
enquanto corria, pedindo que Deus afastasse aquilo, fosse lá o que fosse. Percebi que os passos dele diminuíram, então olhei para ver o que era. Ele havia parado em certo ponto e vi que realmente se tratava de um cachorro, mas este era muito grande. Os pelos pareciam negros e, apesar da escuridão, eu vi que talvez se tratasse de um lobo. De repente, era como se ele não me visse mais. Percebi isso porque ele começou a me farejar, andando em 4 patas, pelos tapetes da procissão. Permaneci parado, sem respirar e sem entender o que estava acontecendo, pois ele estava a não mais de 50 metros de mim. O animal se colocou-se de pé e fez um movimento lento com o pescoço, olhando aos 4 cantos da rua. Caiu de 4 novamente e, ainda farejando, entrou na mata do inferno. Eu demorei um pouco para respirar, quando minhas pernas pararam de tremer. Voltei para casa, correndo para chamar meus pais. Depois da lição de não estar na rua naquele horário, consegui finalmente que fossem até lá comigo. Meu pai não conseguia distinguir as pegadas da serragem, mas eu podia descrever a ele exatamente como eram. Os pés exatamente como os de um humano, porém mais chatos e com dedos mais compridos. Era muito nítido para mim. Eu mostrava os detalhes ao meu pai, enquanto minha mãe e umas pessoas ali de perto observavam. Minha aflição era muito grande. Todos percebiam. Alguns homens queriam entrar na mata, mas ninguém teve coragem. O que vi virou assunto na cidade. Dormi quase de manhã aquela noite. Virei notícia por lá. Uns me chamavam de mentiroso. Outros queriam detalhes do que vi. Outros diziam que era alucinação. Até que eu estava possuído, disseram. Mas o fato é que muita gente acreditou e foi conferir as pegadas. Uma chuva fina atrapalhou o tapete 2 dias depois, colocando fim no assunto para eles, mas para mim aquilo era apenas o começo. Eu passei a andar por ali procurando evidências daquela coisa. Eu sabia o que tinha visto e sabia que era real, mas os anos se passaram sem que ninguém jamais visse qualquer coisa. Pesquisei sobre tudo que se possa imaginar, mas o que vi em Sabará não fazia como os outros animais de outras aparições. Nunca ouvi falar de ataques nem outras aparições. Eu passei anos da minha vida frustrado por não descobrir o que era aquilo, nem nunca encontrá-lo novamente. Mas segui minha vocação junto aos preceitos católicos, pois essa presença de Deus era muito forte. Eu tinha agora um chamado a cumprir. Aos 17 anos, resolvi entrar em um mosteiro. Iniciei um caminho vocacional, sendo aprovado 1 ano depois. Fui admitido como postulado e meses depois recebi o hábito de noviço. Ali começava um trajeto árduo de oração, reconhecimento e silêncio. Mas aquela coisa que aconteceu em Sabará jamais saíra de mim. Aprofundei os conhecimentos sobre o mal aqui na terra, e apesar dos poucos fundamentos bíblicos para o que eu julgava ser, meu coração era profundamente tocado todas as vezes que eu pensava no assunto. Certa noite, resolvi me abrir com meu superior, e minha surpresa foi que, ao conversar com o abade do mosteiro, ele me confessou ter vivido algo parecido e que eu não estava vendo coisas. Ele citou 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Depois mandou que eu meditasse esse versículo, dizendo que eu tenho um chamado de Deus muito forte em minha vida, e que o mal se levantará para me provar em diversas situações. Sua fé te guiará, disse ele, me dispensando. Meditei por vários dias, e uma voz muito forte continuava a me mandar de volta a Sabará, para o Corpus Christi daquele ano. Agi mais uma vez com a minha convicção de que estava sendo guiado pela fé.
abandonei o mosteiro. Já em casa, ninguém me compreendeu. Eu também não tinha perspectiva, apenas sabia que precisava estar ali. Era o Corpus Christi novamente. Naquela noite, mais uma vez, meu coração foi tocado. E eu sentia que precisava sair. Naquele ano, algumas medidas de preservação para a mata do inferno estavam sendo tomadas. E havia um casal de ambientalistas acampado por lá. O meu sentimento me levava àquelas pessoas, e eu não imaginava o porquê. Entrei na mata, munido apenas de minhas orações. Os ambientalistas não estavam no acampamento. Entrei mais adiante, iluminado pela lua, quando, de repente, uma mulher desesperada veio em minha direção, gritando por socorro. Seu parceiro havia desaparecido na mata. Ouvimos tiros. A mulher pedia que eu o ajudasse, mas eu não sabia como. O homem veio na nossa direção, apavorado com o que vira à frente, pois os tiros não atingiam a besta, que estavam prestes a nos atacar. Quando a vi, reconheci imediatamente. Era a mesma criatura que vi quando menino e que desaparecera misteriosamente. Um sentimento muito forte pediu que eu me ajoelhasse no chão. A luz daquela lua e uma coragem imensa tomou conta de mim. Tirei um terço do bolso e olhei aquela criatura nos olhos. Ela estava enfurecida, mas não me atacava. Apontei meu terço para ela e o que eu vou dizer não saiu apenas da minha boca. As palavras não pareciam ser ditas por mim. Lembro bem. Ordeno em nome de Jesus que deixe esse corpo agora e que volte para as profundezas de onde saiu. Não ouse pisar neste ou em outro solo sagrado, nem fazer mal a quem quer que seja pelo caminho. Sentia que havia uma maldição muito forte naquele animal e me aproximei sem medo. Minha fé me guiava. Já bem próximo dele, ordenei que o corpo e o sangue de Cristo se derrame sobre você, que leve toda a maldição de sua carne e seu espírito. Afaste-te dos que amam a Deus e carregue esse mal para as profundezas da morada daquele que te criou. O animal gigante se apequenou diante dos meus olhos. Já de quatro, ele apenas baforou como um cão manso e saiu devagar, como anos atrás. O casal estava parado atrás de mim, em choque, sem acreditar no que via. Eu abaixei o terço e suspirei. Era como se estivesse fora do meu corpo durante todo o tempo. Deus me concedera um dom que se manifestou naquela noite e que me faria ajudar muitas pessoas em minha vida. Hoje eu acredito que talvez aquele animal fosse acometido pela maldição, mas que tivesse algum tipo de fé, o que o levou a mim quando criança e anos depois. Nunca saberei o que aconteceu com ele de fato. Nunca mais ouvimos falar. Mas outros tipos de males cruzaram meu caminho e cruzam até hoje. Foi difícil voltar ao mosteiro. Foi um longo processo. Hoje estou prestes a me tornar um sacerdote e dedicar minha vida integralmente a servir a Deus. Não há mal que não possamos enfrentar quando estamos em consonância com o que o Senhor quer da gente. Onde o mal existir, haverá alguém com dons divinos para apartá-lo. Creia, é uma promessa de Deus a todos. Uma boa noite.